Jesus está olhando para você. Ele conhece a sua vida e contempla todas as situações que você está vivendo. Você não está só. Jesus está ao seu lado. Pela fé e pelo poder da palavra de Deus, todas as circunstâncias podem ser transformadas. E em Jesus, você alcançará a vitória. Luz da Esperança, Igreja Evangélica de Pinheiros, Votorantim. And the Lord would say, E assim diz o Senhor: I'm giving Brazil a second chance. estou dando ao Brasil uma segunda chance. I'm giving you a window, says God, Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, where you're going to begin to pray. aonde vocês vão começar a orar. And the Lord says, E assim because diz o Senhor: if you do not take the window, se vocês não entrarem por esta janela, I'm going to begin to shake the economy. eu vou abalar a economia. And the Lord says, E I assim diz o will Senhor: transform Brazil. eu vou transformar o Brasil. But you must transform it from your knees first. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. So the Lord says, Assim diz o Senhor: begin to cry out day and night. comecem a clamar dia e noite. I am going to build the house of prayer Eu edificarei a casa de oração for all nations. para todas as nações. From Brazil, says the A Lord. partir do Brasil, diz o Senhor. I'm going to begin on the university campuses. Nos campos das universidades eu começarei. I'm going to begin in the schools. Nas escolas eu começarei. I'm going to begin in the government houses. Nas casas do governo eu começarei, nos prédios do governo. And the Lord says, Assim diz o Senhor: it's my desire to pull down the principality of corruption. é o meu desejo abater o principado da corrupção And the principality of poverty. e o principado da miséria, Because I'm coming to shake everything that can be shaken. porque eu virei e abalarei tudo que pode ser abalado. And I am preparing a forerunner generation. Estou preparando uma geração pioneira. Let the John the Baptist arise. Que se levantem os Joãos Batistas. The John the Baptist arise. Levantem-se, Joões Batistas. Raise up the forerunners. Levantem-se, abridores do caminho, Who will prepare the way of the que Lord. prepararão o caminho do Senhor For the transformation of Brazil. para a igreja e a nação e a transformação do Brasil. Hallelujah. Salmo 33, versículo 10, diz a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos, amados. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia,
para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Vamos ler todos juntos, amados, como uma declaração de vitória, para quebrar todo o principado, toda a potestade, toda a idolatria. O versículo 12, bem alto, como uma proclamação de fé, em nome de Jesus. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, como igreja, e até por uma direção que Deus deu ao nosso ministério, nós não nos envolvemos diretamente na política. Pastor Walter, ele, no início do seu ministério, ele foi convidado para ser deputado estadual, depois convidado para ser deputado federal, depois foi oferecida para ele uma rede de televisão, quando ainda não existiam os grandes ministérios com as redes de televisão, os grandes ministérios aí ocupando a mídia. Em relação à política, ele tomou uma posição semelhante à de Billy Graham, quando foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Sabendo que os Estados Unidos é uma nação predominantemente evangélica, sabendo a importância, a influência que Billy Graham tinha naquela nação, em todo o mundo, certamente poderia estar nascendo ali o futuro presidente dos Estados Unidos. Mas ele rejeitou o convite, agradeceu a honra, mas disse: a minha vida é para a glória de Deus. E eu não posso deixar a posição onde o Senhor me colocou para me assentar na cadeira de presidente dos Estados Unidos. O Senhor já me colocou em lugares mais altos. A honra que Ele me deu, o ministério que Ele me deu, é maior do que a honra e o poder que podem ter aqueles que se assentam na cadeira presidencial da maior nação da terra. O pastor Walter, ele disse que ele não se envolveria em política porque seria difícil servir a dois senhores. Em relação à mídia, na sua sabedoria, e porque Deus assim tratou com ele, ele disse que pelas revelações que Deus lhe dava, pelo poder que emanava do altar, pelas vidas que se dobravam na presença do Senhor, e porque ele ainda disse: eu ainda não tenho controle sobre a minha vaidade. Eu não quero estar com o meu rosto na televisão. Que ouçam a minha voz, que é a voz do Senhor. Dentro dessa direção, amados, nesses 40 anos do ministério, nós temos procurado não nos envolver na política. Hoje entendemos que há um propósito de Deus bendito, e a palavra de Deus fala a respeito de um tempo em que os anjos, voando pelos céus, anunciariam a palavra de vida eterna a todos os povos e nações e tribos, em todas as línguas e em todos os continentes. E pela revelação do Senhor, nós sabemos que esses anjos que voam pelos céus, profetizados na revelação do Apocalipse ao apóstolo João, são hoje os satélites que nós temos, através dos quais a palavra de Deus tem alcançado o mundo. Nós temos realizado um trabalho na televisão, temos realizado um trabalho através da internet, temos o nosso site, www.epvotorantim.com.br, onde as mensagens são trazidas, onde a palavra de Deus é ministrada, onde os louvores são entoados e que tem sido visitado. Esse site tem sido visitado em vários lugares do mundo.
Nós temos recebido ligações do norte e do nordeste, e-mails que são enviados pedindo oração, pedindo a intervenção poderosa do Senhor Jesus. Então, sabemos que a palavra que Deus tem dado sobre este altar tem ultrapassado fronteiras. Mas tudo isso é para a glória do Senhor. Temos, através da televisão, temos o programa aqui em Votorantim, na TV Votorantim, todos os sábados às 9 horas da manhã. No canal 10, que é um canal local, canal a cabo. Temos também o programa na net, aos sábados às 11 horas da manhã. A partir do mês de julho estaremos às quartas-feiras às 11 horas da manhã e aos sábados às 11 horas da manhã na net, canal 16. Não pedimos nenhuma contribuição. Não colocamos nenhuma conta bancária para que seja feito qualquer depósito. Nos ocupamos exclusivamente nesse tempo em ministrar a palavra de Deus. Algumas vidas se achegaram em função disso que tem sido ministrado. Mas o mais importante, amados, não é quantas vidas se achegaram ou quantas ainda possam se achegar. O mais importante é que aquilo que Deus nos tem dado seja levado aos lares e levado às vidas, para que elas sejam impactadas pelo poder e pela revelação da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, poder e sabedoria de Deus. Mas, diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que temos contemplado, nós não podemos, mesmo que não participando diretamente da política, não podemos ignorar a política. Não podemos ignorar os movimentos sociais. Não podemos ignorar os movimentos reivindicatórios. Não podemos fechar os olhos nem tapar os ouvidos para tudo que está acontecendo. E diante dessa profecia que foi trazida, a qual nós assistimos, eu creio. Eu não tinha visto essa profecia. Alguns irmãos haviam dito, mas eu não tinha ainda assistido. Mas eu creio que nós estamos vivendo, isso aí foi alguns anos atrás, eu creio que nós estamos vivendo esse tempo que foi profetizado. O Senhor está abalando os alicerces desta nação. E eu quero dizer para você, nós temos uma parcela importantíssima naquilo que o Senhor deseja fazer. Nós temos. Evidentemente, não que precisemos sair às ruas, ainda que a democracia seja um direito estabelecido, um direito constitucional, e seja, eu creio, sei que os irmãos também creem, assim, a maturidade política, o exercício da democracia é, sem dúvida, a maior prova de uma maturidade política. Um patamar no qual nós podemos ter a certeza de que a voz do povo pode e deve ser ouvida pelas autoridades. Evidentemente, quando as manifestações são pacíficas, isentas de qualquer tipo de violência, enche os nossos olhos. Eu, em particular, admiro a coragem daqueles que vão reivindicar por direitos, por benefícios que um dia me alcançarão. A mim e a minha casa, eu sei que nos alcançarão. Mas eu quero dizer para os amados que há uma fileira da qual nós fazemos parte. E dessa fileira, nós não podemos jamais deixar de exercitar aquilo que Deus tem nos dado, que é, na minha convicção e segundo a palavra de Deus, a arma mais poderosa que pode ser usado pelos homens para mover as nações, para quebrar todo intento do inimigo, para destruir principados e potestades, principado e potestade da corrupção, de tantas situações que têm, amados, permeado esta nação, e não apenas esta, mas as nações do mundo. Deus nos deu uma arma tremenda, chamada oração. Quando nós oramos, nós movemos os céus. E quando os céus se movem, o Senhor opera. Por isso eu quero dizer para você, está não apenas nas nossas mãos, mas no dobrar dos nossos joelhos, no clamor das nossas vozes,
o futuro desta nação. Talvez você ainda não tenha se apercebido. Talvez você ainda não tenha se dado conta de que só o Senhor Jesus é o único que pode fazer a diferença nesta nação. Temos visto, amados, alguns líderes evangélicos, eu quero dizer assim, pegando carona numa situação para alcançar destaque ou maior destaque. Alguns têm pedido para o povo ir às ruas, participar, fazendo exatamente aquilo que hoje a grande maioria dos que estão participando das manifestações quer que seja feito, quer dizer, insuflando a participação. Já disse que pacífica, ela se torna legítima. E as reivindicações são justas, porque defendem, sobretudo, a grandeza, a ética, a moral, os bons costumes desta nação. Mas nós jamais iremos nos aproveitar de qualquer onda, de qualquer movimento, para que tenhamos destaque nesse movimento. Até porque, ainda que Deus nos dirija a fazer uma manifestação silenciosa, através da oração, essa manifestação, certamente, haverá de ser decisiva para mudar a história desta nação e daqueles que dirigem esta nação. Quantos creem nessa porção? Amados, é um operar de Deus, eu creio. Operar de Deus. Evidentemente, os transtornos ocorrem. Quem tem viajado, quem tem estado próximo a essas manifestações sabe disso. Creio que elas acontecerão por um tempo e vão cessar. Talvez alguns resultados sejam alcançados, outros não. Mas se os nossos joelhos continuarem dobrados, se nós clamarmos ao Senhor, nós já temos feito isso, amados, sem saber de nada disso. Nós temos feito isso há alguns meses, talvez alguns anos. Nos cultos de oração, nós temos orado por esta nação. Temos orado para que Deus dê discernimento, sabedoria aos governantes e eles sejam alcançados. Porque se o Espírito Santo do Senhor dirigir verdadeiramente esta nação, nós nos tornaremos uma das maiores e principais e mais prósperas nações do mundo. E isso será benéfico a todos desta nação. Talvez a minha geração não contemple essa vitória, mas a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, dos meus bisnetos, certamente contemplarão. Eu sei que o melhor de Deus para esta nação ainda está por vir. Eu creio. Eu creio, amados, e há uma análise muito profunda feita nos Estados Unidos de que o Brasil é o grande celeiro e a grande terra onde o Evangelho frutificará. E hoje eles chamam nos Estados Unidos o Brasil de a terra prometida. Porque os crentes, aqueles que não apenas se declaram evangélicos, mas aqueles que, muito mais do que carregar o Evangelho, aqueles que são carregados pelo Evangelho, muito mais do que carregar a palavra, aqueles que são carregados pela palavra, aqueles que são conduzidos por essa porção bendita e inigualável, estão fazendo a diferença nesta nação. E evidentemente, não importa, amados, o que possa acontecer, não importa o que esteja sendo preparado, eu quero dizer, queria que você pudesse crer e glorificar a Deus por isso. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando dos seus projetos, Deus está cuidando do trabalho das suas mãos, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está com os olhos e os ouvidos atentos a tudo quanto você tem pedido, e Deus haverá de operar poderosa e tremendamente na sua vida, em todas as áreas, para que você, como filho de Deus, participante desse povo invencível, chamado povo de Deus, possa desfrutar de tudo que Deus tem, para aqueles que o temem, para aqueles que o louvam.
é porção de Deus para a sua vida. Hoje à tarde, porque Deus me deu uma direção, e porque não é usual ministrarmos sobre isso, como também não é usual vermos o que estamos vendo, eu falei com o pastor Osmil. Disse: pastor, Deus me deu uma direção, e a direção é essa. E ele me disse assim: pastor, bênção de Deus. Eu ministrei sobre isso na quinta-feira, na igreja de Itu. E é necessário que nós possamos dizer para o povo que há um mover poderoso, sobrenatural, tremendo, inigualável de Deus sobre esta nação. Eu não traria essa palavra se ela fosse conflitar com a direção do ministério. Porque ainda que Deus possa me dar algo, eu quero dizer para os amados, como servo, eu tenho que obedecer. Mas ministro na liberdade, porque o Espírito Santo de Deus está operando também no nosso ministério e no povo, para que nós possamos entender, amados, e saber que o que está ocorrendo, independentemente das manifestações, elas são a parte visível. O que está acontecendo no invisível é que Deus está destruindo as fortalezas. E um dia este país não será mais um país idólatra, porque seremos um país predominantemente voltado para o evangélico. Não vou dizer que nós seremos evangélicos todos. Não, seremos uma nação que caminhará segundo a palavra do Deus Altíssimo. E cuja vitória estará naquilo que a palavra diz que será a nossa vitória. Será que quando Deus inspirou o salmista para dizer: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, será que Deus já não estava olhando para as nações que ainda não haviam sido estabelecidas? Será que Deus já não estava olhando para este tempo que estamos vivendo aqui no Brasil? Será que Deus já não estava, como diz a palavra, sabendo o que estava sendo gerado no seio desta nação? Se Ele nos chama pelo nome ainda antes que sejamos formados no ventre das nossas mães. Imagine, amados, o que Ele tem preparado para nós. Nós não somos de ir no oba-oba. Nós não somos, amados, de levantar bandeiras que possam contrariar a palavra de Deus. Não nos importa hoje a quem esta nação serve. O que nos importa é declarar que um dia esta nação servirá ao Senhor Jesus. Porque Ele é soberano. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. O que nós estamos fazendo hoje aqui tem um poder avassalador no reino espiritual. Aliás, um dia, o profeta Daniel é um dos 3 homens citados por Deus, sobre o qual Deus diz, falando a respeito dele, Daniel, de Noé e de Jó. Deus diz assim: quando esses 3 homens orarem, eu abençoarei esses homens, ainda que a nação onde eles estiverem possa não ser abençoada, eu os abençoarei, porque me servem. Ezequiel capítulo 14 está escrito isso. Então quer dizer para você que hoje nós podemos ter sobre nós a porção que Deus prometeu para Noé, Daniel e Jó. E um dia Daniel, amados, que a palavra de Deus fala que ele era muito amado, muito amado. Ele não era apenas amado, ele era muito amado. Um dia Daniel orou e jejuou por 21 dias. Sabe para que Daniel orou? Para que Deus perdoasse os pecados do povo, os pecados dos governantes, e Deus abençoasse a nação de Israel. Deus abençoasse o seu povo na terra. No 21º dia, Daniel foi visitado pelo anjo Gabriel. Ele estava prostrado e Deus disse para ele através do anjo: levanta-te e falarei contigo.
E disse para ele: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você se colocou na presença do Senhor, e a sua voz subiu aos céus, eu ouvi a sua oração, e respondi a sua oração. Mas os príncipes do reino da Pérsia travaram uma guerra espiritual contra Gabriel, tentando impedir a vitória, a resposta à sua oração. E Gabriel disse: mas o Senhor enviou Miguel, um dos grandes e primeiros príncipes. E ele continuou lutando com os príncipes do reino da Pérsia. E eu vim para trazer a resposta e declarar: a vitória já é sua, porque o Senhor assim estabeleceu. Eu quero dizer para os amados, não importam quais sejam hoje os príncipes, os principados do reino chamado Brasil. Lá no reino da Pérsia, eles tentavam impedir a vitória do servo de Deus, do povo de Deus. Quer dizer para os amados, não importam quais sejam esses principados, quais sejam as potestades, quais sejam as entidades que tentem ou estejam tentando impedir a nossa vitória, ou a vitória desta nação. Mas o povo de Deus, o povo que clama, o povo que teme, o povo que serve ao Senhor, esse povo será hoje e sempre abençoado, porque maior é o que está conosco do que todo aquele que se levanta contra nós. E quando tentam impedir a nossa vitória, na verdade estão comprando briga com aquele a quem servimos. E ele diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu queria que você pudesse crer. Deus já liberou a nossa vitória. Talvez demoremos ainda para contemplar, estou falando das gerações. Estou falando da nação brasileira. Mas eu creio, amados. Eu creio e o Espírito Santo de Deus toca em mim poderosamente. A ponto de me constranger pelo amor do Senhor pelas nossas vidas. Por esta igreja, por este ministério, por todas as igrejas que declaram que o Senhor Jesus é o Rei, é o Salvador, é o Senhor. Eu creio, amados, que ainda nós haveremos de ver realizada a obra bendita e os propósitos benditos do Senhor. Esta nação, um dia, será chamada uma nação cujo Deus, com D maiúsculo, é o Senhor Jesus. Amados, será a redenção desta nação. Será a redenção desta nação. O que compete a mim e a você? Abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2. Nos diz a palavra de Deus, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Essa é a parte que nos cabe. Essa é a parte que nos cabe. Dizia hoje aos irmãos, na ministração da palavra, no estudo, na escola bíblica dominical, que os pais têm que estar atentos a essas situações. Eu sei que alguns jovens, às vezes alguns adolescentes, querem participar dessas manifestações, alguns já têm participado dessas manifestações. Reconhecemos como legítimas as reivindicações, os manifestos, apenas repudiamos, como deve ser, a violência
e aqueles que se infiltram aproveitando essa marcha para a vitória. Mas cabe aos pais e a cada um de nós avaliar os riscos nessa participação. Como pastor, não vou nem motivar, nem impedir qualquer um a participar das manifestações. Mas tenho a obrigação sacerdotal de dizer para cada um dos amados: a nossa vitória não está nas ruas, a nossa vitória está dentro desta casa que é chamada casa de oração. A nossa vitória está dentro das nossas casas. Há uma parte que nos compete e da qual não podemos abrir mão. E a nossa conduta, a nossa postura haverá de fazer diferença. Porque se a palavra de Deus já previa nesta carta que Paulo escreve ao seu filho da fé, Timóteo, e previa também naquilo que está escrito em 1 Pedro, livro para o qual nós iremos agora, 1 Pedro, capítulo 2. Se a palavra de Deus já orienta sobre isso, é porque haveria um tempo em que isso seria necessário ser ministrado. Versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A palavra de Deus, ela contempla todas as situações, todas as circunstâncias das nossas vidas. Não existe, e jamais existirá qualquer circunstância que nós possamos viver ou contemplar que não esteja contemplada na palavra de Deus. Mas eu queria agora falar com você, meu amado, minha amada. E queria que você pudesse entender que as mudanças devem começar pelos territórios sobre os quais nós temos domínio. O primeiro território, onde deve iniciar essa mudança, se nós queremos que este Brasil mude, se nós queremos que a igreja mude, se nós queremos, amados, que as circunstâncias mudem, a primeira mudança deve se iniciar pela nossa vida. Quer dizer para você, pela sua vida, pela sua conduta, pela sua postura, pela sua idoneidade, pela sua retidão, pela tua obediência à palavra, devem começar as mudanças. E elas serão mais rápidas e mais efetivas, quanto maior a sua obediência, quanto melhor você estiver preparado, quanto mais luz estiver sobre a sua vida, mais clara será a sua posição, mais visível será a sua conduta, mais respeitadas serão as suas atitudes. Não adianta querermos que o Brasil mude, se nós mesmos não mudarmos. Não adianta querermos que mude o governo, se for apenas para que outro governo possa nos beneficiar mais. É necessário que essa mudança comece pela nossa vida, pela minha vida,
pela sua vida, pelos nossos casamentos. Haja diferença nos nossos casamentos. Haja diferença nas nossas famílias. Haja diferença no trabalho das nossas mãos. Haja diferença na gestão das nossas empresas, dos nossos negócios. Qual o conceito que você tem em sua própria casa? Quando você fala algo, os seus respeitam? A sua postura é reconhecida dentro da sua casa? Você é reconhecido na sua casa como um servo de Deus? Como um bom marido, em primeiro lugar? Como um bom pai? Como um bom filho? Como um bom irmão? Como uma boa esposa? Uma boa filha? Uma boa mãe? Uma boa irmã? Amado, se na nossa vida particular, familiar, conjugal, profissional, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nós não fizermos a diferença, não adianta falarmos que Deus muda essa nação, porque as pessoas só vão começar a acreditar que Deus tem poder para mudar essa nação quando perceberem que Ele mudou a sua vida. Existem pessoas do meu relacionamento que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, ainda não caminham debaixo dessa porção bendita. Mas quando contemplam a minha vida, e seja isso para a glória do Senhor, elas podem dizer: eu não sei o que ocorreu, mas eu sei que a sua vida foi mudada. E se foi mudada por Deus, eles não falam em Jesus, se foi mudada por Deus, eu quero dizer, Deus existe, porque mudou você. Para quantos de nós, as pessoas poderão dizer, Deus existe porque mudou a sua vida? Para quantos de nós, aqueles que trabalham conosco, poderão dizer, eu admiro a sua honestidade, a sua integridade, a sua retidão moral, a sua retidão profissional. Eu admiro que você não quer levar vantagem quando a vantagem se oferece. Eu admiro quando você não quer passar a perna no seu colega de trabalho, no seu patrão. Quando você serve, a palavra de Deus diz, nós lemos agora, nós temos que servir aos superiores. Mas se somos empregados, devemos servir com honra, com dedicação àqueles que nos empregam. Se somos empregadores, devemos honrar aqueles que empregamos. Se somos gestores de negócios, proprietários de empresa, temos que fazer da nossa empresa uma empresa que seja respeitada, honrada, na qual não haja brecha. Amados, Deus é tão poderoso, e quando Ele opera, o seu poder se manifesta de tal forma que o Senhor nos deu uma empresa que não consegue arrecadar um único real sem que emita a competente nota fiscal. Dá para entender o que é isso? Nós não conseguimos fornecer um único produto sem que esse produto esteja relacionado numa nota fiscal. E se há emissão de nota fiscal, há algo que é devido sobre essa emissão que se chama impostos. Então, você pode ter a certeza, quanto mais correta for a condução da sua empresa, maior será a prosperidade daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Quanto mais íntegro for o propósito, quanto mais íntegra a sua conduta, mais prazer terá o Senhor em lhe abençoar. Amados, há um descanso que Deus nos concede quando nós caminhamos segundo aquilo que está estabelecido. A nossa conduta, a nossa postura, o nosso conceito, começando por Jerusalém, que é a nossa casa, depois por Samaria, e até os confins da terra, começando por onde Deus nos colocou, com aqueles que Ele colocou ao nosso redor. Quanto mais respeitados, quanto mais idôneos, quanto mais tementes aos homens e a Deus, mais prosperaremos.
Não se vive uma vida de prosperidade levando vantagem. Não se vive uma vida de prosperidade enganando. Não se vive uma vida de prosperidade aproveitando as oportunidades que muitas vezes Deus prepara para que possamos nos desviar da conduta reta, da conduta cristã. Eu quero dizer para os amados que a revolução, as mudanças, o futuro está dentro de cada um de nós. Quando mudarmos, tudo ao nosso redor mudará. Eu quero dizer para os amados que é glorioso colher os frutos da transformação que Deus realiza. Amados, como é maravilhoso caminhar em paz. Como é maravilhoso olhar nos olhos do seu interlocutor. Como é glorioso olhar nos olhos do seu patrão. Olhar nos olhos do seu empregado. Olhar nos olhos do governo. Não temer os fiscais. Como é glorioso caminhar em retidão. Toda mudança ocorre através da nossa vida. Se nós não mudarmos, não adianta requerermos que o Brasil mude. Porque quanto maiores os benefícios, quanto maiores as facilidades, maiores as deformidades de caráter. Há o ditado que diz assim: o que faz o ladrão é a oportunidade. Quer dizer para você, o que faz o ladrão é a deformidade de caráter. Porque Deus tem nos ensinado a não tocar naquilo que não nos pertence. Deus tem nos ensinado a devolver aquilo que não nos pertence. Deus nos tem dado mais do que necessitamos. Nós não precisamos receber de ninguém, a não ser que seja estabelecido por Deus aquilo que não nos é lícito receber. Um dia Davi esteve para erguer um altar ao Senhor e foi até a terra de Araúna e disse para ele: eu vim aqui para comprar um pedaço de terra e comprar o gado e comprar a lenha para edificar um altar do Senhor, para o Senhor, e oferecer sacrifício ao Senhor. Araúna disse para ele: rei, tudo que eu tenho é seu, não precisa comprar nada, pega tudo e Deus tenha prazer em ti. Ele falou: não posso, não quero, porque não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custa nada. Isso é retidão de caráter de um homem que Deus chama na sua palavra, de um homem segundo o coração de Deus. Isso não impediu Davi de cair, mas por ser temente a Deus, diz a palavra, ainda que o justo caia, o Senhor o levantará. Eu quero dizer para você, não olhe para trás na sua vida a partir de hoje. Não se preocupe, se você colocar a sua vida no altar do Senhor, como já foi louvado, você verá o manifestar de Deus na sua vida. Quando tudo deixares no altar, o Senhor vai mudar a história da sua vida, o Senhor vai mudar a história do seu casamento, o Senhor vai preparar para você o varão, a varoa que você está esperando, o Senhor vai fazer com que a sua casa seja chamada casa de Josué, sobre a sua vida, a sua família, o seu casamento, virão abundantemente as bênçãos de Deus, do Salmo 127, 128, Deuteronômio 28, Deus está ansioso por abençoar esta nação, Deus está ansioso por abençoar este povo chamado brasileiro, mas eu quero dizer para você, Ele vai começar a transformar esta nação através da transformação de cada filho seu que está plantado numa terra bendita chamada igreja. Nós seremos aqueles que Deus vai usar para fazer a diferença nesta nação e em todas as nações da terra. Onde este evangelho for pregado, onde a palavra de Deus for ministrada, mais do que isso, onde ela for obedecida, haverão testemunhas, que serão chamadas testemunhas do Senhor Jesus. E contra essas testemunhas, contra essas vidas, não existem principados e potestades que possam impedir a vitória. Não existem. Pode demorar um tempo, como demorou para Daniel. Mas um dia, você ouvirá da parte do Senhor: levanta-te e falarei contigo, porque é chegada as suas bênçãos, são chegadas as bênçãos e é chegada a sua vitória. Quantos creem nessa porção? Fala glória a Deus. Deus vai prosperar o lugar onde Ele colocou você, por amor à sua vida. Deus prosperou a vida de Potifar, que comprou um escravo
hebreu chamado José. Deus prosperou uma prisão, onde esse hebreu foi lançado, mesmo sendo inocente. Deus prosperou o Egito, porque no trono do Egito se assentou um homem chamado José. Por amor à sua vida, por amor à sua igreja, Deus haverá de prosperar e transformar esta nação. Nós estaremos clamando, nós estaremos buscando obedecer e cumprir a palavra, porque a vitória, amados, ela vai ser celebrada nas ruas, mas vai ser consagrada na igreja do Senhor. Porque nesta terra bendita chamada igreja, de todos os ministérios, a uma só voz dizemos: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você for trabalhar, glorifique a Deus pelo seu trabalho. Não amaldiçoe os seus patrões, a empresa onde você trabalha, abençoe. Ah, pastor, o senhor fala isso porque não sabe quanto eu ganho. E não vai ganhar mais do que isso, se continuar com a mesma visão. Mas passe a ser um abençoador, passe a ser grato ao Senhor. Passe a orar pelos patrões, pelos colegas de trabalho, pelos parentes, pelos familiares. Passe a orar por esta nação. Deus manda na sua palavra que oremos por esta nação. Eu quero dizer para os amados que existem 4 grandes exércitos que Deus usa para realizar os seus propósitos. O primeiro exército é a sua própria palavra. Amados, este é o maior poder. A palavra de Deus, aberta, conhecida e revelada, é o maior poder do universo. Ela é imbatível, invencível. É o maior poder do universo. O segundo exército são os seus anjos. Deus já determinou que o seu anjo, um dos seus anjos, esteja acampado ao redor de cada um de nós. Então existe nesse lugar, quer dizer para os amados, pelo menos o dobro das vidas que são vistas. Porque para cada uma das vidas que temem e amam e louvam e servem ao Senhor, existe um anjo designado para guardar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo mal. É esse mesmo anjo que faz com que, se nós fizermos do Altíssimo a nossa habitação e de Deus o nosso refúgio, nenhum mal nos suceda, nem mal algum chegue à nossa casa. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer os homens. Temos que ser prudentes. A palavra de Deus diz que nós temos que ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Mas se estivermos fazendo do Senhor o nosso refúgio, do Altíssimo a nossa habitação, diz a palavra de Deus que nenhum mal nos sucederá e mal algum chegará à nossa casa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque aquele que nos guarda é poderoso para nos livrar de todo mal. Os anjos do Senhor fazem parte do segundo grande exército que Ele usa para realizar os seus propósitos. O terceiro exército, um exército que Deus já usou poderosamente. E o dia que esse exército disser: o Senhor Jesus é o Senhor, continuará sendo imbatível como já foi outrora. É o povo judeu. Um povo que Deus escolheu para dizer: este é o meu povo. Mas o quarto exército é o exército que hoje Deus usa e haverá de continuar usando sempre, para fazer com que os seus projetos, seus propósitos, seus decretos sejam cumpridos em toda a parte. E esse exército se chama Igreja do Deus Vivo, do qual fazemos parte. Você talvez não tenha tomado consciência disso, mas você é um soldado do grandioso e poderoso exército do Senhor, que haverá de operar transformações, mudanças, que haverá de fazer com que os principados e potestades caiam por terra. Você é soldado desse exército grandioso, glorioso, poderoso, chamado Igreja do Senhor Jesus. Você é um valente,
separado para servir nas fileiras desse exército. A sua palavra, os seus anjos, o povo judeu e o povo crente, Deus usa para cumprir o seu decreto. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que vai mudar esta nação são as nossas orações, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa obediência à palavra e a prática à palavra mudarão esta nação, em nome de Jesus.